Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde mergulhamos nas histórias da Bíblia para extrair lições poderosas para a nossa vida hoje. No nosso último encontro, vimos Neemias chegar a Jerusalém com o coração ardendo para reconstruir os muros da cidade. Uma tarefa gigantesca, mas movida por uma fé ainda maior. A inspeção noturna revelou a dimensão do desafio. Mas a visão de Neemias acendeu uma chama de esperança no coração do povo. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E com as mãos na massa, o trabalho começou. A reconstrução avançava a passos largos. Cada pedra recolocada não era apenas um tijolo no lugar, mas um ato de fé. Um passo em direção à restauração da dignidade e da segurança do povo de Deus. Era um espetáculo de unidade e propósito. Mas como sabemos, toda grande obra de Deus raramente acontece sem oposição. E à medida que o muro subia, a resistência também crescia, tornando-se mais feroz e barulhenta. Dois nomes se destacam nessa oposição: Sanbalate e Tobias. Ao ver que os judeus antes desanimados estavam de fato reconstruindo o muro, Sanbalate ficou furioso. Ele não conseguia acreditar, e sua fúria se transformou em zombaria. Ele gritava para seus companheiros: o que esses judeus fracos pensam que estão fazendo? Eles acham que podem sacrificar e terminar tudo em um único dia? Vão ressuscitar pedras de um monte de entulho e pó, e ainda por cima pedras queimadas? Tobias, seu aliado, entrou na zombaria e acrescentou, rindo: pois que construam. Se uma simples raposa subir naquele muro de pedra, ela o derrubará. Imaginem a cena. Você está trabalhando com todo o seu coração, dedicando seu suor e sua esperança, e de repente, vozes de escárnio tentam minar sua confiança. O que você faria? Revidaria com a mesma moeda? Entraria numa discussão sem fim? Neemias nos dá uma lição de liderança e espiritualidade. Ele não perdeu tempo respondendo aos insultos. Em vez disso, ele levou a afronta diretamente a Deus. Ele orou em voz alta, para que todos ouvissem: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o insulto deles recaia sobre a própria cabeça deles. Neemias entregou a ofensa nas mãos de Deus e voltou ao que realmente importava. E o povo, eles seguiram o exemplo. A Bíblia diz que eles continuaram o trabalho com ainda mais ânimo, e logo o muro alcançou metade da sua altura, pois o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas os inimigos não se deram por vencidos. Vendo que as brechas nos muros estavam sendo fechadas e que a obra não parava, a zombaria deu lugar a um plano muito mais perigoso. Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e o povo de Asdod ficaram furiosos. Eles conspiraram juntos para marchar contra Jerusalém e atacar a cidade, criando confusão e pânico. O objetivo era claro: parar a obra através do medo e da violência. A notícia desse plano chegou aos ouvidos dos judeus, e o medo começou a se espalhar. O que Neemias fez diante dessa ameaça real e iminente? Primeiro, o que ele sempre fazia: ele orou. Ele e o povo clamaram a Deus por proteção. Mas a fé de Neemias nunca foi passiva. A oração o levou à ação estratégica. Ele não ficou esperando um milagre de braços cruzados, ele agiu. Neemias estabeleceu um sistema de vigilância dia e noite para se protegerem dos inimigos. Ele dividiu o povo. Nos pontos mais baixos e vulneráveis do muro, ele posicionou famílias inteiras, armadas com espadas, lanças e arcos. A mensagem era clara: a defesa da cidade era responsabilidade de todos. A partir desse momento, a cena da reconstrução mudou drasticamente. Alguns construíam, enquanto outros, logo atrás, montavam guarda, prontos para a batalha. Havia até aqueles que se tornaram mestres em multitarefa. A Bíblia nos dá uma imagem incrível. Os que construíam o muro e os que carregavam o material faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada construtor tinha sua espada presa à cintura enquanto trabalhava. Pense nisso: a colher de pedreiro em uma mão, a espada na outra. Percebendo o medo que ainda pairava sobre alguns, Neemias percorreu a muralha e encorajou o povo com palavras que ecoam até hoje. Ele disse: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele os lembrou de quem estava do lado deles e pelo que eles estavam lutando. Ao ouvirem que seu plano havia sido descoberto e que Deus o havia frustrado, os inimigos recuaram. A batalha foi vencida antes mesmo de começar.
pela combinação de oração e preparação. A partir daquele dia, a vigilância se tornou parte da rotina. Metade dos homens de Neemias trabalhava, enquanto a outra metade ficava de prontidão com lanças, escudos, arcos e couraças. Ninguém, nem mesmo Neemias e seus homens mais próximos, tirava suas roupas, exceto para se lavar. Cada um mantinha sua arma à mão a todo momento. E Neemias mantinha um trombeteiro sempre ao seu lado, pronto para soar o alarme e reunir todo o povo no ponto de perigo. A reconstrução continuava, mas agora com uma nova camada de sabedoria, oração, vigilância e coragem inabalável. Essa história é um manual para nós. Toda obra que decidimos fazer para Deus, seja em nossa vida pessoal, em nossa família, igreja ou comunidade, provavelmente enfrentará resistência. O inimigo usará a zombaria, a intimidação e a ameaça para nos fazer parar. Mas a lição de Neemias é clara. Não responda ao mal com o mal. Ore, entregue a afronta a Deus. E depois, vigie, esteja preparado. Não seja ingênuo, a fé nos move à ação, não há passividade. O segredo não é parar de construir. O segredo é aprender a construir com uma mão, enquanto com a outra, seguramos a espada da palavra de Deus e da oração. Se essa mensagem poderosa falou com você hoje, deixe seu like para nos ajudar a espalhar essa palavra. Comente aqui embaixo: com uma mão eu construo, com a outra eu luto em oração. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo de fé.